vamos dando início agora ao nosso primeiro painel da tarde do nosso primeiro dia de Sincop 2024. O nosso painel agora ele tem como tema Tecnologias Emergentes na Prática, o que tem impulsionado negócios para as cooperativas. E esse painel vai ser moderado por Sara Oliveira. Vem para cá, Sara, nossa coordenadora de consultoria e gestão aqui na Finesbac. Boa tarde, Olá, Léo, Sara. obrigada. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. O palco é seu, fica à vontade. Bom painel. Obrigada, Léo. Boa tarde, pessoal. Vou começar rapidamente me apresentando. Então, eu sou a Sara Oliveira, eu sou coordenadora de consultoria e gestão hoje. É uma área dentro da diretoria de inovação e estratégia da Fenasbac. Então, vocês conheceram o Rodrigo, nosso diretor, hoje pela manhã na abertura. Eu queria começar falando que a ideia desse painel é discutir inovações tecnológicas, então, como que isso está remodelando hoje o setor de cooperativismo, principalmente no âmbito financeiro, e como que as inovações têm se tornado um motor essencial para a competitividade e sustentabilidade das cooperativas nesse cenário. Para ajudar aqui no painel e eu conseguir moderar, eu queria chamar o Adriano Matarazzo, que é Head of Sales e Marketing da Rede. Eu queria chamar também Guilherme Costa, gerente do Núcleo de Inteligência e de Inovação da OCB, e o Hélio Mariano, CTO da Ailos. É, Pode subir aqui no palco virtual com a gente. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde. É, Boa tarde. Eu Boa queria tarde, começar uma Sara. rodada, eu queria começar uma rodada rápida de apresentações e aí, enfim, contar um pouco o que vocês são, o que vocês fazem, bem rapidamente, assim, em geral, para quem está ouvindo e assistindo a gente também conhecer um pouco vocês e o que a gente vai falar aqui para frente. Acho que a gente pode começar em ordem alfabética mesmo, Adriano. Maravilha. Bom, obrigado pelo convite. É muito prazer estar aqui de novo esse ano. Eu estive presente no ano passado. Meu nome é Adriano Matarazzo. Eu sou responsável pelo time de vendas da Rede, uma empresa de consultoria com foco em tecnologia AWS. A gente está aí no mercado aí há quase 12 anos, né? Respirando e vivendo tecnologia. E nos últimos 8 anos, somente trabalhando com a AWS, com muita inovação, com jornada de migração, trabalhando em muitos projetos de dados. E agora eu não posso deixar de falar em GenAI antes de terminar, né? Porque é a onda do momento, é o que a gente vem fazendo bastante com os nossos clientes, né? Ótimo. Guilherme. Uma boa tarde, obrigado aí pelo convite. Uma grande honra estar representando o Sistema OCB aqui nesse grande evento. Cumprimentar os meus colegas também de painel. Eu sou Guilherme Costa, eu sou gestor do Núcleo de Inteligência e Inovação do Sistema OCB, que é uma área dedicada a pensar em inovação e cultura de dados para o cooperativismo, né? O Sistema OCB é um sistema que compõe as três casas, né? A OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, o SESCOP, responsável aí pelo desenvolvimento, os treinamentos das cooperativas, e a CNCOP, no nosso braço sindical. Atualmente no Brasil nós somos aí mais de 4.500 cooperativas nos 7 ramos de atuação: agropecuário, saúde, trabalho, infraestrutura e, claro, o ramo crédito. E somamos aí 23 milhões de pessoas cooperadas, associadas a uma cooperativa no Brasil, o que é um grande orgulho para nós brasileiros, né? Se fazemos parte, temos uma parcela tão expressiva da população aí associada a uma cooperativa, e o ramo crédito aí somando mais de 800 bilhões em ativos aí, das nossas cooperativas de crédito. E nós temos aqui o desafio também, a gente lança esse desafio para as cooperativas, que o cooperativismo vai chegar a ser um movimento de 1 trilhão de prosperidade em 5 anos. Então, é esse movimento, é isso que nós acreditamos, é isso que nós representamos. Vamos lá, Hélio. Obrigada, Guilherme. Obrigado, né, Sara, Guilherme, Adriano, um privilégio estar aqui com vocês, participando, muito bacana. Bom, somos, né, o sistema Ailos, né, de cooperativas de crédito, 13 cooperativas aqui no sul, né, e no sul do país. Eu estou em Blumenau, Santa Catarina, onde fica a nossa base, e estamos rodando aí um programa de transformação, né, de tecnologia, de transformação digital bastante grande e amplo já há alguns anos, fazendo troca de core bancário,
migrando, né, processos para a nuvem, automatizando e trocando tecnologias como CRM, com apoio também da AWS, e buscando como é que a gente usa a tecnologia para poder entregar mais produtividade, eficiência e principalmente relacionamento próximo junto ao cooperado, que é uma marca registrada, né, das cooperativas no ambiente físico, e a gente tem o desafio de levar isso para o digital. Bem, acho que esse é bem o core do nosso painel hoje, assim, como que a tecnologia impacta nos negócios das cooperativas e o que a gente consegue fazer com isso, né? E para abrir nosso papo, e é realmente um papo, eu quero fazer algumas perguntas abertas para todos, lembrando ao público que está nos assistindo que a gente também tem o chat, vocês podem mandar perguntas para a gente fazer no final. E para começar, então, a gente falando de tecnologias emergentes na prática, eu queria jogar uma pergunta para quem quiser e aberta mesmo, e vocês podem se contribuir, mas que tipo de tecnologias vocês acham hoje que são chamadas de emergentes e que podem impulsionar os negócios? Então, assim, para a gente começar balizando, que tipo de coisa que a gente deve falar aqui hoje? Quem quiser. Posso começar, né? Mas só para introduzir, né? Acho que assim começaria com dados e tudo que está ao redor de dados. Acho que o Guilherme deve pegar mais esse ponto, mas assim é a matéria-prima, né? O que precisa para uso em qualquer uma dessas tecnologias. A gente fala muito de IA na frente como sendo a principal opção, mas ou a mais promissora. Mas se os dados não estiverem disponíveis, organizados e acessíveis, é um grande desafio, né? Para poder fazer essa entrega. Então os data lakes, a forma como a gente entrega esse dado, como ele está disponível para o negócio, como ele pode ser consumido, ao mesmo tempo que a gente democratiza e cria muitas frentes, né, de acesso ao dado, a gente tem que tomar muito cuidado para ele continuar íntegro, porque a quantidade de visões que são criadas com a mesma informação são inúmeras e às vezes elas até distorcem um pouco, e aí você tem que ficar fazendo uma curadoria para garantir que ela de fato esteja representando a realidade, né, do que se quer mostrar, né? Toda a governança que envolve dados. Então, acho que as ferramentas de dados, tudo que está ao redor, incluindo governança e a manutenção disso, são aí um dos pilares para a questão das tecnologias emergentes. Perfeito, Hélio. E se você me permite complementar, né, nós fizemos no início deste ano, em 2024, a segunda edição da pesquisa de inovação do cooperativismo. Foi uma pesquisa que atingiu aí mais de 1.000 cooperativas respondentes, né, o que para nós é um universo bastante representativo e interessante. 25% das respondentes, inclusive, foram cooperativas do ramo crédito, e, inclusive, em sua maioria, foram os presidentes que responderam a essa pesquisa, né, presidentes ou então diretores executivos das cooperativas, né, e nós perguntamos ali quais foram os setores que mais inovaram nas cooperativas ao longo deste ano, né? E foi empatado, né, as áreas de TICs, né, tecnologias de informação da comunicação, e também as áreas de atendimento aos clientes, que no ramo crédito também pode ser muito expressa pela união desses dois elementos que você acabou de mencionar, né, a utilização de inteligência artificial e também a questão da utilização de dados em massa para cada vez mais compreender os cooperados, as necessidades dos seus cooperados e proporcionar um melhor atendimento para eles. Então, acredito que é por isso que foi o mais perceptível, na visão dessas lideranças que responderam, uma evolução no atendimento aos clientes, né? Porque as cooperativas têm esse desafio de facilitar a vida financeira dos seus cooperados, né? De tornar a experiência cada vez mais fluida e favorável, sem dar concessões na parte de segurança, né? Então, a inteligência artificial tem sido muito utilizada também para prevenção de fraudes, para evitar a exposição dos dados e dos recursos dos nossos cooperados, né? Então, eu citaria essas duas principais tendências, e se me permite também falar um pouco sobre outros ramos que eu acho que também são interessantes ao nosso universo aqui de discussão, pois grande parte dos nossos cooperados são desses ramos, né? A gente tem, por exemplo, as cooperativas agropecuárias cada vez mais pensando em auxiliar, por meio de inteligência artificial, a produção agrícola dos seus produtores associados, né? A gente tem, por exemplo, a Cooperativa Nova Aliança, né? Uma cooperativa vitivinícola do sul do país, que quando ela foi pensar em um aplicativo, né, para o produtor fazer a gestão da sua produção, ela não pensou apenas nas uvas, que é o que ele entrega para a sua cooperativa, né? Ele pensou em tudo que o cooperado produz, as laranjas, os tomates,
para justamente pensar na experiência 360 do seu cooperado, né? Não só naquele ponto de interface com a cooperativa, mas pensar como um todo. Eu acho que isso também é algo que tem auxiliado, né, as nossas cooperativas. E o pessoal da saúde também, né, tem utilizado muito inteligência artificial na prevenção de fraudes, né? A Unimed Nacional, por exemplo, ela é um case de prevenção de fraudes nos planos de saúde com utilização de inteligência artificial, né? Então, eles têm uma parceria com uma startup que faz análise dos recibos de reembolsos de planos de saúde, né? Que é hoje em dia o grande desafio da sustentabilidade da saúde suplementar do país, né? Um dos grandes desafios, né? E essa inteligência artificial vai fazer ali as análises dos recibos, evitar que eles sejam duplicados, utilizados por pessoas diferentes, e isso vai diminuindo o risco e aumentando também os resultados das cooperativas de saúde. Então, acho que um pouco dessas tendências aí que apareceram na pesquisa de inovação. Bom, legal. Eu acho que eu concordo com vocês plenamente, mas uma coisa que o Hélio comentou que me chamou a atenção é essa questão da segurança dos dados, né? E eu acho que quando a gente está falando principalmente em nuvem, a gente está falando de um organismo vivo, né? E fazer a gestão disso é bem desafiadora, né? Eu peguei um caso recentemente de uma instituição que não era financeira, mas tem um vínculo com finanças, que eles estavam passando por esse momento de estruturação de todo o data lake deles. E a gente foi analisar, porque tinha muitas pessoas envolvidas mexendo com dado, que o Hélio comentou, isso me deu esse insight aqui. E quando a gente foi analisar, a gente fez uma reestruturação do data lake e a gente trouxe uma redução de 90% do custo dele e ainda é uma performance maior. Isso aconteceu por conta de falta de governança, né? Eu acho que deixou aberto para todo mundo usar e aí o pessoal começou a manipular os dados. Eu acho que isso está muito na linha de assim um dos principais itens, né, que a gente precisa olhar com calma, porque eu acho que as empresas elas estão buscando muita inteligência artificial, né? Vamos usar GenAI e tudo mais, e a gente esquece um pouco dos dados. Eu acho que quanto mais ele estiver estruturado, mais a gente vai tirar benefício dele, né? Eu acho que o dado está aí para a gente usar ele de uma forma mais inteligente para trazer, acelerar a tomada de decisão, trazer mais benefício para o negócio. Então, eu acho que isso é um item extremamente importante, né, para a gente discutir antes de dar o próximo passo, né? Eu concordo com vocês também. Essa questão dos dados e falta de governança, a gente tem, e não só a falta de governança, mas a privacidade e a segurança desses dados que estão rolando na rede, seja em nuvem, seja em local, seja, enfim, a segurança disso a gente viu hoje de manhã o pessoal do próprio Drex discutindo em blockchain, então é um tema comum. Mas se a gente conseguir tratar e usar esses dados de uma forma correta, enfim, os insights e o que pode vir a partir dali podem ser, enfim, totalmente diferentes para mudar o negócio da cooperativa que tem ali, desde a parte do agro, que o Guilherme falou, para auxiliar na produção agrícola, seja no cooperativismo de crédito, para oferecer melhores ofertas para os cooperados. E dito isso, uma das coisas que vocês também falaram que veio da pesquisa da OCB é a parte de atendimento ao cliente. Então, aqui na Fenasbac, a gente tem uma aceleradora e um dos projetos que a gente teve em parceria com o Sicredi, que é o mantenedor no batch passado, foi exatamente isso. Como a gente consegue incluir a inteligência artificial, que é uma tecnologia emergente, para melhorar o atendimento, para melhorar a oferta, para agilizar a vida das pessoas aqui dentro. Então, eu queria puxar, assim, em termos reais e nessa linha, principalmente do que o Adriano estava falando, de se você tem algum case na da rede ou que você consegue compartilhar, do que vocês conseguiram implantar para melhorar o negócio da cooperativa mesmo, utilizando o GenAI, que é isso que vocês estavam falando, ou a própria troca para tecnologia em nuvem, etc., que é o negócio de vocês, mais um case para compartilhar rapidamente aqui. A gente tem, hoje a da rede ela tem cerca de 50% dos nossos clientes mercado financeiro, né? Então a gente vem lidando com
diversos desafios em todos os dias, né? Eu acho que tanto a parte de segurança, compliance, né? Isso a gente vive e respira muito, né? Os nossos clientes, eles exigem muito essa questão de segurança do dado, né? Isso, obviamente, é um desafio para todas as empresas, né? Eu acho que a gente vem trabalhando com muitas frentes de leituras de documento para acelerar na tomada de decisão e também interações com chatbots para também acelerar é, a resposta em um atendimento não só de um chatbot para cliente, mas também para as questões internas, né? Então, acho que esses são os principais projetos que a gente vem tomando com muita recorrência e até também reconhecimento facial, né? A parte de você conversar com uma pessoa de uma forma mais inteligente para obter as informações e gerar contratos, né? Recentemente a gente fez um projeto assim, justamente era para um banco, justamente para fazer a leitura do reconhecimento de um contrato, né? Para que o cliente desse o aceite daquele contrato e, obviamente, a gente conseguiu gravar toda a situação e ter o dado armazenado com segurança, porque aquela instituição tinha um desafio enorme com pessoas que mal sabiam ler e escrever, né? Então, isso era um desafio, porque às vezes elas iam até o banco, assinavam um contrato novo e não tinha nenhuma jurisprudência ali para a instituição, e aí isso foi fortalecendo porque também tinha bastante fraude e também teve uma blindagem bem segura para essa instituição. Então, esse case, infelizmente, não é público, mas é um dos trabalhos que a gente vem fazendo, focando em segurança em dados, né? E facilitar a automação, inteligência artificial para a gente acelerar a tomada de decisão e trazer, né, essa parte de aceleração, né, desses dados para a gente conseguir dar uma experiência melhor para o nosso cliente final, né? Bem bacana esse projeto mesmo. Às vezes eu acho que a gente fica muito no nosso mundinho de quem a gente já sabe que a tecnologia está vindo, Exato. e às vezes a gente esquece lá da ponta da pessoa que, enfim, enfim, que não sabem Do ler cooperado ainda, final, que isso, lá na ponta do agro, da pessoa que está lá na ponta, mas a gente sempre tem que ficar pensando nessa linha de impacto social, de tentar abranger e falar um pouco mais dessas tecnologias que a gente tem aprendido aqui, como chega lá na ponta que pode ser melhor para eles lá. E já puxando o nosso mundinho aqui, eu queria entender, trazer uma pergunta para o Guilherme e que, enfim, você falou sobre a pesquisa de inovação que a OCB rodou, se não me engano, foi esse ano, né? Foi em Isso, esse 24 ano, e ela isso. está nova. Mas eu fiquei curiosa se surgiu o tema de blockchain, o tema de Drex nessa pesquisa de vocês também, se você pode falar um pouquinho sobre isso. Bacana. Nessa pesquisa, como ela era para os 7 ramos, a gente não conseguiu trazer questões específicas ali de um ramo específico, né? Nós trouxemos uma visão mais ampla, né? Mas eu acho que, fazendo um link da sua pergunta com o que o Adriano colocou, eu acho que, né, o cooperado não está necessariamente conectado, entendendo que tecnologia que a cooperativa vai usar. Ele quer uma alta resolubilidade dos problemas dele, mas que ao mesmo tempo tem ali o atendimento humano, ela tem ali o seu ponto de atendimento nos municípios que muitas vezes não são atendidos pelas grandes instituições financeiras. Então, eu acho que essa é uma grande oportunidade a ser explorada pelas cooperativas de crédito, em que talvez o cooperado não vá, de fato, tomar a ciência de, sim, eu sei que minha cooperativa está utilizando tecnologia X ou Y, ou tudo bem, se eu for na minha agência e conseguir resolver o problema. Eu acho que é esse tipo de questão, né, que pode ser muito bem abordada pelas cooperativas de crédito e é uma grande oportunidade de ser alcançada. Legal, acho que esse é um objetivo grande e válido e é o que o cooperativismo tenta fazer aqui no Brasil e no mundo também, trazer essa ponta mais próxima e é o que a gente precisa tirar das tecnologias emergentes. Eu queria puxar o Hélio aqui, você falou na sua abertura sobre os projetos da Ailos para a transformação digital, e aí eu trago também
Eu sou de Rio do Sul, Santa Catarina, então meu pai é associado via Cred, minha família está toda por aí, então cooperativismo ali no Sul, mas você trouxe um ponto de transformação digital que eu acho que vai um pouco além de blockchain e IA do que a gente tem falado, mas é um passo antes dessas tecnologias que não são tão emergentes, mas que também são importantes para a vida do cooperado ali. Como é que tem sido isso na Ailos, o processo de vocês inteiro nas cooperativas, e como tem sido isso na ponta, essa visibilidade e agilidade de atendimento, não só com chatbot, mas tirando o papel e indo para o digital, de nuvem, de CRM, e todas essas melhorias que você comentou que tem feito. Tem sido um grande desafio, né? Que bacana, no Rio do Sul, né, pertinho aqui, e a gente tem ali a Via Crédito Vale, então, assim, uma cooperativa muito próxima da comunidade, que consegue fazer, é diferente para a gente, porque ela consegue estar próxima da comunidade, ela tem um perfil de cooperados simples, né, humildes, mas que tem ali muita ligação com a cooperativa, e isso é muito bacana. Então, como é que a gente facilita esse relacionamento deles, né, no digital? Então, tem sido um desafio no sentido de que há muita expectativa em relação às tecnologias novas e como que elas podem aumentar a produtividade. E aí você tem ela como elo de ligação. Então, tem que estar presente no WhatsApp, tem que estar presente na internet, CRM reformulado para poder conhecer melhor o cooperado e poder fazer a melhor oferta para ele em relação a desafios e toda a parte de segmentação de carteira. Desafio em relação a treinar os colaboradores, né, da própria cooperativa para poder usar essas tecnologias e ver vantagem nisso. Se você não convence ou não mostra o benefício para o colaborador interno, você não consegue chegar no cooperado, porque ele, né, já é a primeira resistência que tem ali, ou que vai dificultar isso. E produtividade, né? Então, a gente tem conseguido bons retornos usando IA com a questão de sumarização de conversas, para dar um exemplo, onde a gente consegue ter um ganho de produtividade muito grande para o registro no CRM e, a partir disso, levar para a ponta mais automação, mais uso, né, das ferramentas na parte de leads, de oportunidade, com quem conversar, o que ofertar para o cooperado e poder ser assertivo nessa oferta. Então, muita proximidade, né? Que a gente vem fazendo exercício aqui de cada vez mais ouvir a cooperativa, o colaborador, e poder estar pertinho dele para poder fazer a oferta correta da tecnologia nas prioridades que precisam para a cooperativa. Temos um aplicativo novo, o Ailos Mais, né, do que a gente está lançando, né, do novo Core, e estamos trabalhando agora. A Alto Vale mesmo foi, né, a cooperativa piloto para a gente, uma das primeiras que entrou no processo, junto com a Credicrea, e com isso está ali nos ajudando a aprender melhor com esse processo e como que a tecnologia pode ser mais efetiva para entregar resultado lá na ponta. Então, tem sido um grande desafio, mas ao mesmo tempo, né, riquíssimo de oportunidade para fazer chegar isso lá. E é muito menos a tecnologia e mais as pessoas. Eu acho que isso conecta também com o que o Guilherme falou, de que o cooperado não se importa qual meio de tecnologia que você está usando ali, ele se importa que o atendimento foi mais rápido, de que a taxa foi melhor, de que o atendimento dele foi mais humanizado, ou algo nesse sentido. E eu queria puxar o Guilherme de novo e tentar entender o que você acha, como que a gente consegue equilibrar essa adoção de novas tecnologias com os valores tradicionais de cooperado, com os princípios de cooperativismo, e aí olhando o OCB como uma visão de todo também. Bacana. Acho que nós entendemos, né, e defendemos que as cooperativas possuem um modelo de governança específico e que precisa ser tratado como um modelo específico de governança e aproveitar suas principais virtudes, que é justamente esse modelo participativo, que tem uma grande diversidade de ideias, de backgrounds e também uma possibilidade muito grande de cocriação, né? Nós temos aqui dentro do sistema OCB um programa que chama Avalia COP, que acompanha a maturidade da governança e da gestão da cooperativa, e a gente tem também disponível no nosso site um manual de governança cooperativa para as cooperativas seguirem, né? E acompanhando passos, né, tanto desse manual quanto desse programa de acompanhamento da gestão e da governança da cooperativa, ela vai amadurecendo seus processos de forma que fique muito clara o papel da governança e o papel da gestão também nos processos de inovação. Então, fique muito claro o papel da governança em envolver os cooperados em entenderem sobre a necessidade de mais investimentos em inovação,
em avaliarem os resultados de inovação da cooperativa, em promover uma transparência do papel de inovação das cooperativas. Então, é nesse processo de governança que você se aproveita dos valores tradicionais do cooperativismo para trazer diversidade de ideias, para buscar na sua base, para testar, para iterar projetos. E aí você se aproveita desse nosso modelo como uma virtude, não como um entrave. Agora, a gestão, ela precisa ter muito claro o seu papel e estar profissionalizada para executar essa estratégia de inovação que foi definida pela governança. Então, você precisa de ter times e gestores muito bem preparados para se capacitar sobre essas novas tecnologias, para se manter atualizado sobre essas novas tecnologias, para saber filtrar o que vem desse bombardeio de informações que nós temos aí diariamente e entender o que faz sentido para a cooperativa ou não. Agora, não pode misturar as coisas, né? Se a cooperativa vai utilizar tecnologia A ou B, vai utilizar metodologia A ou B, isso é papel da gestão executiva, que é um processo extremamente técnico e precisa ser profissionalizado. O modelo tradicional, os valores cooperativistas, você tem que usar ali na governança, na hora de você prestar conta dos resultados, de você definir estratégias. Se você tiver esse processo bastante amadurecido, você consegue aproveitar ao máximo o modelo cooperativista e ainda trazer diferenciais de mercado. Acho que é isso mesmo. Essa visão geral, abrangendo tanto a alta diretoria como a execução, e está todo mundo alinhado numa estratégia de inovação também. Acho que é Isso mais você ou menos isso que você disse. e se você me permite complementar, né, na pesquisa que eu mencionei, a gente tem uma grande maioria, né, dos respondentes como pertencentes à alta direção, né, em mais de 90% declaram que é muito importante a inovação dentro das suas cooperativas, né, e 88% declaram ter inovação dentro dos seus planejamentos estratégicos de longo prazo, né, então já é parte de uma realidade das nossas cooperativas terem isso dentro das suas estratégias, né, então é um indício aí de que a governança também está muito atenta a essa pauta e tem muito interesse também em acompanhar esses movimentos. Legal. E nessa linha de discussão, queria puxar o Adriano com uma visão também de mercado e tecnológica do que vocês têm feito, mas que tipo de entraves e desafios você tem visto na adoção dessas tecnologias e nos cases que a da rede tem trabalhado hoje em dia? Legal. Bom, eu participei de um encontro de alguns CIOs mais ou menos uma semana e meia, e a gente estava discutindo exatamente sobre essa questão de inteligência artificial, como que a gente se prepara, quais são os desafios. E no meio da conversa eu fiz uma pergunta. Eu perguntei para eles quem tinha um budget separado para inovação. E tinha por volta de 60 pessoas, apenas duas levantaram a mão e falaram que tinham um budget para isso, né? Então, acho que aí já temos uma dificuldade muito grande inicial ali, porque a tecnologia fica concorrendo com a inovação, né? Você, às vezes, precisa, né, ter um budget específico para isso. Eu acho que esse é um grande desafio, porque tem muita tecnologia nova no mercado. A gente precisa usar, estudar, né? E se a gente não tem algo destinado para aquilo, fica difícil a gente também tomar as decisões de qual tecnologia usar também, né? Eu acho que esse é um dos principais desafios que tem no dia a dia. Eu não sei se o Guilherme ele conseguiu extrair algum dado desse sentido na pesquisa dele, mas eu sinto essa dificuldade perante todos os clientes. Eu acho que todo segmento tem essa carência. Eu não sei se aqui vocês enxergam dessa forma também, mas eu acho que é um ponto bem sensível que às vezes dificulta os líderes tomarem as decisões se não tem um budget específico para aquela tecnologia, né? Nós tivemos duas perguntas relacionadas a isso na pesquisa, né? A primeira em relação à destinação de orçamentos específicos para inovação, e a maior parte das cooperativas que declarou ter um orçamento específico para inovação, deixa eu pegar aqui certinho, são 13%, né? Declaram ter entre 3 e 5% do orçamento total destinado a projetos de inovação, né? E ainda nós temos 34% dos respondentes dizendo que pretendem destinar mais de 1% do seu orçamento para inovação nos próximos 5 anos.
que são dados ali, né, de que mostram pelo menos Uhum, uma sensibilização sobre ter orçamentos específicos para inovação. exato. É, acho que casando bastante aí com essa realidade que você encontrou, de que muitas empresas de mercado também não têm esses orçamentos específicos, né? E aí a gente também perguntou entre as principais dificuldades para implementar projetos de inovação, e uma dos itens mais votados com 22% foi a questão de falta de recursos financeiros. Hum. Exatamente isso que você colocou também. Olha aí, é um grande desafio, né? Porque a gente sabe que a tecnologia vai impulsionar o crescimento das cooperativas, vai acelerar a tomada de decisão, vai ajudar a gente a ganhar mais mercado, né? Talvez reduzir custos, ser mais eficiente, e a gente não tem nenhum budget específico para isso. Então, assim, ao meu ver, a grande dificuldade das áreas de tecnologia é viver justificando o porquê a gente vai inovar, né? Então, isso também atrasa um pouco o nosso crescimento. Eu não sei o que o Hélio pensa disso, mas eu acho que ele tem alguns desafios também com a Aeros, né? Só complementando, tudo correto. A gente até tem um budget de inovação, mas acho que eu diria que o desafio, né, ele é mais tímido, mais modesto em relação a percentuais, mas um grande desafio é trazer a área de negócio junto, porque ao mesmo Uhum, tempo que há uma expectativa muito grande em relação à tecnologia, e sabem do potencial, né, para uhum. das tecnologias de inovação, se acredita que é uma vara de condão, né, que é só você apertar e sai alguma coisa do outro lado, que vai ser já IA gerando resultado automático. E na verdade, passa muito pela discussão do caso de uso, do negócio, do que precisa fazer. A inteligência para qualquer processo está no dia a dia do time de negócio, do que ele faz. Trazer ele junto para poder ter as boas definições do que a gente vai construir, dos MVPs e da geração de valor, é um grande desafio. A gente já viu que quando a gente começa separado, quando a gente tenta juntar depois, aí as visões são muito diferentes, aí entra um pouco da questão assim, do aquele ego, né, no sentido de, não, mas espera um pouco, você está dizendo que isso aqui vai substituir o que eu faço e isso aqui não vai fazer com a qualidade que eu quero. Tem discussões a mais, né, que é muito das pessoas para as pessoas, de como aplicar a tecnologia. Agora, quando isso começa junto, então, né, no mesmo barco, com o mesmo objetivo de ganhar eficiência, ganhar produtividade, de entregar um resultado melhor através da inovação, aí a coisa deslancha e vai embora. E a gente até acha o recurso, porque consegue encontrar a forma de fazer aquele investimento, mas é muito esse casamento, que é um grande desafio, andar junto em relação à expectativa, tempo que o negócio pode dedicar para o assunto, e você ter, de fato, uma equipe atuando junta para poder fazer tecnologia mais negócio. E se você me permite complementar, Hélio, a gente segmentou aqui das cooperativas de crédito que participaram da pesquisa, e a gente pergunta qual foi o principal impacto percebido por elas quando você implementa inovação, né? E a parte de agilidade de processos internos é muito maior do que a oferta de novos produtos e serviços, né? Então a gente tem mais de 50% de pessoas dizendo que melhoram processos internos, mas só 33% dizendo que Tem acarreta na evolução de muita novos. oportunidade na parte de eficiência e produtividade. Então, e é uma das prioridades, né? Acredito que no mundo cooperativista para ser competitivo. Então, menos ser disruptivo com tecnologias ou inovações tão, né, disruptivas e mais trabalhar tudo isso a favor da eficiência, onde a gente ainda tem um espaço grande para percorrer. Eu queria só puxar um ponto que nenhum dos três falaram, e aí só juntar junto, enfim, com o que o Hélio disse, de trazer a equipe de negócios junto com a tecnologia. No projeto que a gente participou dentro do Next com o Sicredi, puxando aqui a parte de chatbot para atendimento inicial e melhorar a experiência do usuário, enfim, ali no começo, mas o projeto precisou da operação, não só a área de negócios, não só a área de inovação, não só a tecnologia, mas a operação junto a quem lida com aquela pessoa, quem conhece aquele cooperado. Então, a gente não pode fazer a inovação e tratar a tecnologia para melhorar o negócio da cooperativa de uma forma isolada, sem todas as partes estando junto. E aí, enfim, eu queria puxar uma pergunta de público, e a gente tem aqui os nossos 15 minutos finais, e ninguém falou aqui de Open Finance. E a gente tem uma pergunta dessa, e eu queria, enfim, puxar quanto ao uso de Open Finance
Vocês acham que a gente está numa fase de extração de valor, olhando para dados, ou olhando para uma infra de ETL já desses dados? Então, extração de valor ou ainda olhando para o ETL daqui? O que vocês acham sobre Open Finance? Bom, posso começar, né? Assim, Open Finance ainda é para a gente um grande desafio no sentido de monetizar, né? Rentabilizar. Ele vem, né? Uma proposta e, né? O futuro cada vez ambientes mais integrados, né? Os serviços oferecidos mais em conjunto, né? Embedados, né? Em várias partes. O dado ainda é um grande desafio para a entrega, mas principalmente como é que a gente monetiza isso? Então, os investimentos são altos, a gente segue ali nas frentes, estamos atendendo os regulatórios, somos ITP também para iniciação de pagamento, estamos entrando nas fases opcionais para poder entrar mais nessa visão de dados e poder capturar mais informações do mercado, mas como é que a gente transforma isso em resultado? Então, existe uma expectativa em relação à aquisição, da gente conseguir ter nisso, né, ali uma forma, né, de trazer e também de conquistar o cooperado pela melhor oferta, né, trazendo a visão do consentimento, mas é um desafio de movimentar isso em termos de resultado, que ainda há um ceticismo em relação a quanto isso está entregando de resultado na ponta. Então, como é que os investimentos, né, se pagam, né, em relação a esse sentido? Não há dúvida que é né, um arcabouço que está sendo construído de preparação para o futuro, ou para o presente, né, que já é realidade, mas ainda não para todos os negócios, mas já é um presente bastante relevante. Mas ainda temos, na forma de democratizar o acesso ao dado, ainda um grande desafio. Mais ETL do que geração de valor ainda. Né? Então, respondendo a pergunta, seria ainda mais de tratamento de dados. Alguém quer complementar sobre isso? Não? Então, passamos para a próxima. E essa pergunta eu achei um pouco cabulosa aqui para a gente, mas vou jogar e tentar criar Discord e ver o que vocês acham. No contexto dessas inovações tecnológicas e tecnologias emergentes que a gente está vendo aqui, como que vocês enxergam os erros nas tentativas? Então, tem acontecido com muita frequência? O que vocês têm feito de remediar? Como que eles estão sendo tratados dentro das cooperativas? Acho que eu posso começar, né, resgatando um pouco a minha fala sobre a governança, né? Acho que as cooperativas têm que trabalhar essa questão de trabalhar junto com a sua governança qual que é o apetite ao risco, né? Que aí isso vai dar direcionamentos melhores para que a gestão executiva consiga saber qual que é o apetite de risco que a cooperativa está disposta, né, a colocar, mas acho que também a gente tem que não esquecer muito do cooperado, né? Acho que foi o Hélio que falou sobre a necessidade de letramento do nosso cooperado, porque senão às vezes a cooperativa vai estar ali numa caixinha trabalhando suas inovações tecnológicas, trabalhando seus produtos, e muitas vezes sem um letramento, uma inclusão digital, ou às vezes uma escuta proativa e envolvimento do cooperado na ideação, iteração, prototipação dos seus produtos e serviços, talvez isso não vá fazer sentido, né? Então, eu acho que são esses dois mecanismos que a gente tem que utilizar para a questão dos erros, né? Primeiro, envolver a governança para entender qual que é o apetite de risco que a cooperativa está interessada em se envolver, sem deixar de inovar. E, em segundo, não esquecer do seu cooperado, né? Envolvê-lo num processo de escutativa, fazer análise dos dados ali em todos os pontos de contato por meio de técnicas de CRM, envolver os cooperados, né, na ideação, prototipação, iteração dos produtos, na oferta dos produtos, na melhoria contínua. Eu acho que essas são práticas que precisam estar no dia a dia das cooperativas para ter uma relação mais saudável com essa questão do erro. Eu queria complementar uma coisa que o Guilherme comentou. Eu acho que é extremamente importante essa questão, né, do dividir o risco, de entendimento, mas a gente não pode também deixar de esquecer que a tecnologia ela vem numa velocidade absurda, né? Então, assim, cada mês que passa tem coisas novas aí no mercado. Eu acho que, assim, permitir erros, eu acho que é uma decisão mesmo, né, do apetite do risco, só que a gente também tem que, né, incentivar a adoção dessas tecnologias dentro das nossas empresas, dentro dos cooperados, para eles usarem, para eles testarem, para eles praticarem o uso
para eles se conectarem mais com a tecnologia, para quando tiver uma discussão com a área de negócio, eles conseguirem interpretar melhor o que eles precisam e colocar a melhor solução para a gente tecnológica ali para aquele desafio, sabe? Então, acho que passa por uma jornada de capacitação, da gente incentivar, de trazer mais solução técnica, né? Da gente garantir que o nosso time esteja tendo uma evolução tecnológica para justamente utilizar, né, esse espírito de colaborar, né, cooperativismo e tudo mais dentro dessa nossa área de tecnologia. Eu acho que isso passa por isso também, de capacitar mais, de ter mais iniciativa, de estudar, de trazer isso para dentro das empresas. Só complementando, né, assim, é separar um pouco o que que é erro, né? Os erros acontecem, sim, mas seja na Sem adoção de dúvida. uma tecnologia, seja, né, num experimento, mas alguns cuidados que a gente tem que ter, né? O primeiro, a gente fala muito aqui para não fazer o cooperado de uma cobaia. Então, assim, né, não ficar experimentando um monte de coisa e ele, né, ali querendo usar um serviço estável, funcionando e está no ambiente de testes, né, se passando por uma cobaia, isso não faz sentido. Mas sim convidar cooperados, convidar, né, cooperativas a participarem de experimentos. E é diferente quando você fala, você quer participar de um experimento, é uma coisa que a gente está testando, pode dar certo, pode não dar, e isso ajuda a controlar o risco, né? Então ninguém vai querer entrar no jogo para perder dinheiro, para jogar dinheiro fora. Mas quando você faz um experimento, você combina, eu vou gastar tanto nesse experimento, incluindo o tempo das pessoas que estão envolvidas, e a gente tem ali um resultado de critério de sucesso, do que pode dar, se acontecer tais e tais coisas, deu certo, o experimento foi um sucesso. Se não acontecer, arquiva, passa para o próximo ou pivota, porque não é daquele jeito que vai funcionar. Então, separar um pouco isso, né? Não pode ser um laboratório, as pessoas não podem ser envolvidas como se estivessem, né, caindo de paraquedas e sendo usadas como cobaia. Por outro lado, precisamos experimentar, precisamos testar, precisamos validar conceitos, ideias novas, mas em um ambiente controlado, onde você controle um pouco do risco, da perda financeira, se é o caso ali de alguma coisa que vai ser jogada fora, mas também o quanto a gente gera de aprendizado, a gente olhar por esse outro lado. Tem coisas que não dão certo e você aborta uma ideia, mas você fez um experimento que gerou conhecimento, que gerou aprendizado e desenvolveu as pessoas que estavam ali dentro, e isso também tem valor. É muito o processo de inovação, né? Tanto aberta quanto fechada, quanto interna, quanto envolver ou não, quanto testar, POC, e é muito envolve as tecnologias que a gente tem aqui. Aqui na Fenasbac a gente tem o Next, como eu comentei, então estão todos convidados, a gente vincula um grande mantenedor com uma startup, a gente faz esses testes num ambiente controlado também, dentro de um escopo definido. E uma coisa que pode ser que muitas pessoas não saibam, a gente também tem, e conectando com vocês, uma linha de treinamento, que é o JFF, que é a Jornada Finanças e Futuro, e que a gente fala do cooperativismo de crédito ou de finanças no futuro, e como que a gente conecta tecnologias emergentes, e é um programa, é um produto de treinamentos, assim, a gente fala para a alta diretoria, mas a gente também fala para a cooperativa como um todo, tentando fazer esse letramento que vocês falaram, ok, o que é IA generativa? O que vem a partir dali? O que a gente está falando e está ouvindo tanto hoje, que é finanças sustentáveis? Então, a gente faz esse tema global, essa visão global dentro da cooperativa, e consegue entregar isso de uma forma simples, tranquila e ajuda vocês a levarem essa palavra para frente, digamos assim. E aqui nos nossos minutos finais, eu queria dar 3 a 5 minutos para vocês, para voltar ao tema e falar, ok, o que vocês acham que são as tendências de tecnologia de maior impacto no sistema cooperativismo daqui 5, 10 anos, ou 3, ou vocês pensam na resposta a partir daí. Mas o que vocês acham para fechar aqui nas tecnologias emergentes, o que vem pela frente? Se eu puder começar, em vez, assim, não só do que eu acho, mas esse ano nós promovemos o 15º Congresso Brasileiro de Cooperativismo, e nós tivemos 3 futuristas lá no congresso, né? Eu Acho que a estava Sara lá, eu achei participou o também, máximo. né? Nós tivemos 3 futuristas, né? A Amy Webb, que é talvez a futurista mais célebre do momento, né? Além da Marta Gabriel e da Daniela Kleiman, que são 2 futuristas talvez as mais renomadas do país, né? E a gente pediu para elas trazerem um pouco essa questão de uma visão, né, dos ramos que o cooperativismo atua, e assim, se eu enxerguei um ponto de convergência entre a fala das 3,
é a conexão das tecnologias com os problemas da humanidade, né? Então, no caso do cooperativismo de crédito, as finanças sustentáveis, o desafio cada vez mais das cooperativas entenderem como elas vão financiar os projetos que têm ali uma pegada verde, que tem pegada de neutralização de carbono, de que forma que isso também vai aproveitar muito do Big Data, da análise de dados, da cultura data-driven, como é que essas cooperativas vão cada vez mais direcionar os seus investimentos e suas análises de risco, utilizando modelagens, inclusive, que levem contra eventos climáticos extremos para fazer a sua alocação de recursos e promover a sustentabilidade do negócio. Acho que foi uma questão assim que eu enxerguei como transversal ali em todas as previsões que a gente assistiu durante o Congresso, né? Faz muito sentido mesmo. Puder seguir, né, eu acho que tem alguns aspectos de cooperação e principalmente intercooperação. Eu acho que a velocidade com que a tecnologia se transforma e surgem novas oportunidades vai criar mais oportunidades para que o cooperativismo trabalhe junto em frentes novas, né, de coisas usando tecnologias novas. Acho que o DREX já é uma realidade nesse sentido, através do consórcio de vários sistemas cooperativos, e acho que isso tende a ser uma tendência. Acho que cada vez surgirem mais tecnologias emergentes que podem ser aproveitadas e se enxerga a oportunidade de trabalhar na intercooperação. Acho que o Ulisses comentou, né, 8% da população como cooperado e o potencial que tem para isso ser muito maior, está muito ao redor disso. Quando os sistemas se unirem, né, cada vez mais, acho que já tem movimentos importantes nesse sentido, mas eu acho que não é a tecnologia por si só, mas é a forma como a gente usa ela. E isso vai conectar cada vez mais pessoas e chegar mais do outro lado. E só mais um complemento, eu estou ansioso para ver a batalha dos assistentes. Eu acho que a gente vai começar a ver, né, cada um tendo o seu assistente. Isso vale para a pessoa física e as empresas, cooperativas, instituições tendo seus assistentes também. Eu acho que vai ser uma batalha interessante ver eles conversando entre eles e você, na verdade, na hora que você pedir a melhor oferta para o seu assistente, ele vai estar conversando com alguns milhares aí, buscando a melhor oferta e te devolvendo um filtro em relação a isso. Então, batalha dos assistentes eu espero ver em breve. Bacana. Por essa eu também não tinha pensado em excelente colocação, Ed. É o futuro mesmo. É, quanto ao futuro aqui em tecnologia, é muito difícil a gente pensar em 5, 10 anos, né? Eu acho que talvez o ano que vem já seja completamente tudo diferente, a gente esteja aqui falando de outros temas, né? Então, acho que a curto prazo, sem dúvida, é a inteligência artificial, mas eu acredito que, eu acho que quando a gente está falando de transformação e interação de dados e tudo mais, as cooperativas, eu acho que elas têm um grande volume de dados, e eu acho que o desafio é entender melhor as necessidades dos cooperados e traduzir isso em, né, produtos, interações com a área de negócio e melhorar ali a sua oferta em si. Eu acho que o desafio maior está ali, nesse primeiro ano, né, da gente conseguir trabalhar de uma forma adequada os dados, automatizar, né, obviamente, o que for possível, mas tornar esse dado mais ágil, né, para a gente ter uma tomada de decisão melhor, crescer, oferecer, né, mais benefícios para os nossos cooperados e ter uma eficiência maior. Eu acho que passa por isso do que a gente olhar muito por novas tecnologias. Eu acho que a gente ainda tem um dever de casa aqui de melhorar ainda o que a gente tem hoje no mercado, de trabalhar mais esses dados antes de dar um passo adiante. E, obviamente, o Drex está aí. Eu acho que quando a gente tiver essa conexão com todo mundo compartilhando os dados, vai ser fantástico, né? A gente conseguir, né, o cooperado lá na ponta tomar uma decisão, né, de muito mais rápido, né? E ter muito mais oferta para ele. Eu acho que o benefício vai ser muito maior na ponta, dos nossos cooperados, né? Eu acho que esse é o desafio, né? Acho que eu penso muito por esse lado. Eu acho que todos os três estão muito alinhados também. E para fechar, assim, só com a minha fala sobre minha expectativa para cooperativismo e não só o cooperativismo, mas o futuro financeiro daqui para frente. E a gente falou pouco sobre isso, mas na nossa visão aqui, uma economia tokenizada já é
algo real, e eu acho que por mais que no fim, na ponta, a pessoa não veja que é isso, mas as cooperativas precisam olhar para isso, precisam entender o que é essa economia tokenizada, o que é o Drex, o que vem pela frente, como se preparar, porque quando chegar você vai ter pouco tempo. Então, começa a aprender, começa a olhar a partir disso. E com isso eu queria fechar o painel aqui, agradecer Hélio, Guilherme e Adriano pela parceria, por essa hora que a gente passou juntos aqui, e agradecer quem está ouvindo. Muito obrigada pelo tempo. Léo, o palco é contigo de novo. Eu Tô sigo aqui. na tela, eu acho, né? Eu acho que eu sigo na tela, pelo que eu Alô! tô vendo. Eu e Olá! todo mundo. Aí, Aê! tchau, Funcionou, deu pessoal. certo. Tchau, Até. Sara. Até mais. Obrigadíssimo pelo brilhante painel. Eu quero aproveitar e agradecer a Sara, agradecer o Guilherme, o Adriano e o Hélio pelo excelente painel que eles trouxeram para a gente agora. E aí, amarrando, né, com o que a gente está vendo até aqui, algumas coisas estão ficando muito consolidadas para mim nesse primeiro dia de Cicop. Assim, a primeira é que a intercooperação é o caminho, né? Intercooperação é a chave para que as cooperativas possam tirar cada vez mais proveito dos avanços tecnológicos que vem acontecendo. Uma outra consolidação, e eu acho que isso é fato consumado, né, e a Sara acabou de falar sobre isso, o futuro já chegou, ele está aí, né, as tecnologias são emergentes, mas porque aí demora um tempo para que elas se tornem mais difundidas na sociedade, mas elas são um fato, o futuro da economia tecnologizada é um fato. Então, que a gente tenha mais Sincope. Eu acho que com a aceleração de desenvolvimento de tecnologia, a gente vai precisar ter um Sincope por mês para discutir como é que está se dando a implementação dessas tecnologias emergentes dentro do sistema cooperativo e dentro da sociedade como um todo.